Aí eu falei, né, fiz essa explanação e tal, e por fim a gente conseguiu, graças ao meu bom Deus, o reconhecimento desse vínculo. A explanação eu já tinha feito antes dela acontecer efetivamente, e fiquei muito feliz quando eu fui chamada, que o desembargador falou assim: não, doutora, o relator, né, o meu voto é no sentido de dar provimento ao seu pedido, então eu vou conversar aqui com os pares, e eles concordando, se a senhora quiser, não precisa fazer a sustentação. Aí eu até falei, eu faço votos que eles te acompanhem. Aí eles ficaram rindo lá, é bom para descontrair. Mas eu estava preparada e fiquei aí muito feliz com a minha equipe, que eu ia brigar, que eu ia comer o fígado, já foi elogios, porque eu nem precisei sustentar para fazer essa demonstração, que eles colocaram ali outros aspectos, mas na sustentação oral você tem 5 minutos para traduzir, às vezes 1.000, 2.000 páginas. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: use todos os instrumentos que vocês têm, que a gente tem, porque a gente reclama que a justiça está complicada mesmo, demora, está complicado, mas será que o que eu tenho, que eu posso utilizar, eu estou usando? Eu não acho justo com o meu cliente não usar todas as armas, e também não acho justo com os meus colegas que eles não recebam um honorário justo pelo trabalho que estão desempenhando. Então, assim, o previdenciarista, ele tem que estabelecer todas essas variáveis para ele exercer uma boa advocacia. E essa boa advocacia, para que ele ajude a família de alguém, ele tem que estar pleno, ele tem que estar com uma tranquilidade na família dele, então ele precisa saber precificar. No início não vai saber, eu mesmo cansei de falar, né? Já gastei muito dinheiro com ações que eu trabalhei demais, cobrei pouco, mas o combinado não é caro, não recombino, minha palavra não faz curva, e para mim foram MBAs. Falei, que bom, podia estar 5 anos aí estudando MBA e aprendi com a cacetada só, doeu. Nossa, mas quando doeu? Mas aprendi. E a vida é assim. E tem que estar disposto a estudar vários nichos diferentes. Né? Eu lembro que eu fui descobrir como é que fazia borracha. Teve um caso que eu peguei um cara que trabalhava na indústria de borracha. E aquele PPP não estava legal. Eu falei, mas como é que é? Eu fui vendo o processo. Hoje a gente tem YouTube, sabe? É só saber fazer as perguntas, só procurar. Porque o juiz, ele não vai querer entrar nesse meio, assim, de entender de fato se aquilo ali afetava a pessoa. Hoje o judiciário está se atendo muito às provas. Então, se você não pegar o berço, que é o PAP, o processo administrativo previdenciário, e fazer um processo da melhor forma possível, você já está iniciando com o pé esquerdo, sabe? Você já está diminuindo as chances do seu cliente e, consequentemente, as suas também. Então é engraçado, né, que a gente não prepara nada e chega aqui, tem um caminhão de coisa para falar. Mas a ideia desse projeto da Roda é justamente falar do que acontece, falar da prática, porque a teoria cá entre nós é muito chata, né? Vamos combinar. É uma teoria sacal, é muita lei, é muito artigo, às vezes tem que fazer cara de paisagem que lembra, mas não lembra, né? Uma vez eu fui lá, não lembro onde eu estava, eu fui convidada numa OAB, não, porque o artigo tal, né, doutora? Eu sorri, acenei, aí por fim eu falei, eu sou muito cara de pau, eu não sei que artigo é esse, do artigo do não sei o que, eu lembrei, estabeleceu os links. E, enfim, eu acho que cada um que compartilha, ou já tem algum determinado sucesso, já teve uma estrada e compartilha os percalços que passou, faz com que o colega que está iniciando talvez não precise passar pelos mesmos percalços ou não precise passar da mesma forma. E aí ele vai ter chance de alavancar mais rápido. Isso não tem a ver com idade, isso tem a ver, né, com comprometimento, com a área. Eu nunca imaginei que ia ser previdenciarista, acho que nenhum de vocês também, né? Alguém aqui nasceu e falou, eu quero ser advogado do INSS. Ninguém, né? Eu virei previdenciarista por culpa sua. A culpa é minha. Não, agora você conta essa história pra esse povo, porque até eu fiquei com medo. Quer dizer que a culpa é minha de você ter virado previdenciarista. E a doutora Ravine também. Quem me paixão foi você. Gente, eu virei ré. Eu cheguei tarde, vocês combinaram agora, eu virei ré. Conta essa história, doutor Felipe. Depois você conta, doutora Ravine. Então, na verdade, sim. Minha primeira aula de direito previdenciário foi com a doutora Aline aqui nessa sala. 2019. Foi a do Jardel? Foi o curso do Jardel. Não entendi nada. Alguém fez esse curso?
Por que você se inscreveu no curso que você não entendia nada? Você era da trabalhista, né? Eu era da trabalhista e todo mundo falava que previdenciário é bom, previdenciário é legal e tal, não sei o que. Cheguei aqui, carência, qualidade, um monte de negócio que não entendi nada. Mas aí eu fui acompanhando a doutora Aline e fui vendo que é possível, que é rentável, né? E você inspira muita gente. Eu fico muito feliz com isso, obrigada. Por isso que eu falo pra você que eu sou muito grato, por isso que eu tô aqui hoje. Né? E a gente tá aqui se ajudando, né, e se estimulando para poder realmente alcançar. E eu digo assim, sem brincadeira, direito previdenciário é difícil, tem seus percalços, todas as áreas têm suas dificuldades, mas no direito previdenciário a gente tem condições de construir uma vida digna. E fazer a diferença para o cliente também, né? Fazer uma diferença para o cliente e fazer a nossa dignidade, porque infelizmente cá entre nós tem muita gente batendo cabeça nessa tal de advocacia. Não é fácil, não é brincadeira. Mas a gente, com toda a nossa concorrência, que o povo fala que tem, são 200 milhões de brasileiros. Todos eles precisam da previdência uma hora na vida. Desde o nascimento, olha só, você já tem os direitos de nascimento. Desde o nascimento. E assim, eu já falei com a Lígia e vou até compartilhar com vocês. Eu trabalho sozinho. Se eu tiver uma carteira de 100 processos ativos, assim, eu já estou muito bem, obrigado, satisfeito, não preciso de muito mais do que isso, né? Porque é uma área rentável. E assim, outras áreas, eu tenho colega que tem sozinho 5 mil processos, porque a área é de massa, volume e tal. Assim, desculpa, eu não quero isso pra mim. Eu posso pegar um gancho, doutor? Porque eu acho que assim, a vida é uma eterna filosofia. Eu tive a oportunidade de fazer a introdução de algumas palestras, inclusive grandes previdenciaristas mesmo. Depois eu vou subir os cortes no meu YouTube. E uma das coisas que eu falei é que a gente, enquanto previdenciarista, tem que ter afinidade com filosofia, com história, com matemática, que a maioria dos advogados não gostam de matemática, né? Só sabe fazer cálculo de 30%. Não é verdade? Automático. Mas assim, é necessário que você tenha alguma afinidade, porque quando a gente não gosta eu detesto aquilo, não dá certo, você não consegue, e na minha visão, é claro, ir bem. E esse compartilhamento assim, das experiências da vida é que fazem com que cada colega que se predispõe a fazer um negócio bem feito, com vontade, alcance ali a dignidade daquela família. Então, uma das coisas que me veio à mente, e eu trabalho muito com isso, às vezes eu faço a pauta da rádio, né? Eu tenho um programa de rádio também toda segunda-feira, e às vezes eu não sigo a pauta, porque me vem assim, cara, fala isso, que de repente acho que é isso que vai ajudar alguém. E eu refleti muito sobre a questão da liberdade. Então, assim, todo mundo fala, né, que a liberdade é algo que não tem preço. Eu mesma sou uma defensora daquela máxima de mais vale um dia de liberdade do que 100 anos de escravidão. Mas quando a gente traz isso para o direito previdenciário, eu ainda acredito que a dignidade ela vai além da liberdade, porque apesar de ser algo assim assombroso, você pensar num inocente preso, né? Você pensar numa pessoa que não tem dinheiro para comer, tendo direito, tendo uma legislação que amparasse, tendo pago por isso lá atrás, é muito sério, muito mais sério. E mais sério ainda é a gente pensar que por todos os problemas que o advogado passe e que as pessoas presas ali ficam na restrição da liberdade, elas passam, mas elas têm um teto, ainda que seja uma condição horrível, ela tem um teto. E ela tem comida, ainda que seja uma comida horrível. Mas você pegar um idoso, às vezes com 80 anos, como a gente tem visto hoje na questão do pente fino, e cortar o benefício, porque não reconhecer já é muito grave. E você cortar um benefício, que não teve o devido processo legal. Então eu tive a oportunidade, nada é por acaso, né? O meu voo de Brasília para cá demorou 6 horas. Né? Teve uma pane na aeronave, o piloto falou. Teve uma avaria na aeronave, mas nós estamos aguardando a autorização para decolar. Ele sabe trazer conforto. E tudo é aprendizado, Aí eu aproveitei e dei uma adiantada num livro excepcional da doutora Ana Carolina, da presidente do IAPL, lançou recentemente, me deu uma dedicatória linda.
E ela fala muito sobre a questão dos princípios e na administração pública, a gente não tem visto esses princípios da ampla defesa, entendeu? Do devido processo legal, do respeito aos prazos. O INSS sobe uma notícia no jornal, eu teria vergonha de publicar uma notícia dessa se eu fosse governante. Não, porque a gente vai ganhar não sei quantos bilhões em cortes. Então você está reconhecendo que entrou um monte de fraude. Então peraí, vamos caçar essas quadrilhas. E aí quando liga para o meu escritório, são pessoas idosas, semi-analfabetas, que não tem carteira de trabalho, mas jogou fora, que já recebe há anos. Então é um contrassenso. Você quer economizar com o dinheiro dos outros, mas agora é o confisco também, né? Que aprovaram a lei do confisco. Mas tirando o prato de comida. Então quando você para pensar nisso, a nossa profissão realmente é muito séria. Porque, para mim, vai ainda além da questão da liberdade. Mas, como o doutor Felipe bem colocou, é muito satisfatória. Porque você consegue abarcar ali. Nossa, tem cliente que vai te mandar presente por toda a vida. E todo lugar que você passa, ele manda cliente para você. A maior indicação hoje, eu estou na internet, eu gosto de falar, mas o meu escritório sobrevive do boca a boca. Assim, os meus clientes, eles indicam. Isso é muito satisfatório, mas é uma responsabilidade a mais, porque é o teu nome. E aí o doutor Felipe muito bem colocou. Qual a quantidade do processo que você dá conta? E dentre essas minhas reflexões aí filosóficas, que eu nem vou falar do piloto ainda, que eu também refleti muito nessa frase dele, nossa, eu refleti em como tratar o cliente. Dia 15 de setembro foi dia do cliente. Será que a gente consegue falar na linguagem para que o cliente entenda? Porque tem isso, a gente tem os nossos jargões. Mas eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre o tipo de advocacia que você quer exercer. Não é o que esperam de você. Quem espera de você não paga seus boletos, não traz a felicidade para o seu coração e a alegria no seu rosto. Às vezes a gente precisa até ser um pouco contraintuitivo, porque a família toda não entende o que você quer. Você está indo por um caminho. Quando eu falei que eu ia sair do INSS, nossa senhora, parecia que era um velório. Ai meu Deus, você vai morrer de fome, você não dá valor ao que você tem, você está jogando fora uma oportunidade que todo mundo quer ter. E é duro ouvir isso, porque eles estão errados? Não. Eles estão certos? Que eu estou jogando uma oportunidade fora? Porque para você ir para uma outra fase, você precisa largar alguns pesos. É uma coisa que todo mundo quer e poucos têm, então você não dá valor ao que você tem. E aí isso começa a entrar e começa a mexer com a tua autonomia, com o teu ímpeto, com o teu propósito. Aí você fica pensando, caraca, será que eu estou indo certo? Porque são pessoas que te amam, são pessoas que estão preocupadas, mas elas não estão vendo o que você está vendo. E nós somos responsáveis de assim, blindar o nosso coração até para quem está próximo. Porque o propósito, ele é uma chama que move, que queima. E dei esse salto na época, não tinha advogado na família, e comecei a minha advocacia, assim, gente, passei muita vergonha, eu protocolei o primeiro processo na estadual, eu não sabia disso. Aliás, eu não aprendi isso na faculdade, ou se eu aprendi, ficou lá atrás. Né? A prática é que faz um bom profissional, e o bom profissional, ele não pode ter medo de perguntar. Ele tem que continuar, ele tem que, não quero passar vergonha. É melhor você passar vergonha uma vez e resolver, do que você ficar para sempre com aquela vergonha ali, sabe? Fazendo coisa errada. E quando eu refleti, eu percebi que existem, na minha visão, 3 tipos de advogados. Só que nós somos compelidos a exercer uma advocacia autônoma. Então já até essa ideia, né? O advogado, ele é autônomo. Ele pode até se associar, mas ele tem as causas dele, divide custos. Só que essa métrica não fecha. Eu acabei construindo uma advocacia empresarial. Mas existe também a advocacia seletista. E nós, quando a gente se contenta com um rótulo alheio, a gente vai seguir regras de pessoas que não estão efetivamente preocupadas com o que te move. Você quer o quê? Eu quero ter mais dinheiro. Ótimo, é importante. Você precisa ter um plano para que esse dinheiro seja abençoado, que você traga ele de uma forma satisfatória. Eu quero ter só a satisfação de poder doar o meu conhecimento. Não, você precisa ter dinheiro também, senão você vai morrer de fome e não vai conseguir fazer isso direito. Então, essa conta ela tem sempre que fechar. Mas ser honesto consigo mesmo. E dentre essas minhas viagens aí filosóficas, né, que eu faço à noite, essas 3 classes de advogado, embora a gente seja compelida somente à autonomia, elas não são difundidas. Então,
para vocês refletirem e não terem vergonha, inclusive, de sair do padrão, porque, né, tem que ser o que move. O primeiro é o advogado que eu vou falar, é o advogado artesanal. Eu chamo artesanal porque o que é o artesanato? É o você envidar o capricho. Eu sou um artesão de copo, eu vou fazer ele aqui do meu jeito. Se eu tiver um cliente, eu vou dar conta. Se eu tiver 10 mil clientes, eu não vou dar conta porque eu sou uma só. Ou se eu quiser dar conta, eu não vou conseguir ter a mesma qualidade. Não dá, é impossível, é uma conta que não fecha. E isso acaba corroendo o advogado jovem, porque ele começa na dificuldade, a maioria deles, conquista os clientes, ele começa a ter sucesso. E nesse sucesso ele começa a ter uma rebordosa de muitos clientes que ele não dá conta de ter a mesma qualidade. Então essa segunda geração, vamos chamar assim, de clientes, ele não vai entender por que o primeiro recomendou tão bem e vai começar a recomendar negativamente. E aí ele chega num topo que ele acaba caindo. A gente trabalha nessa hipótese aqui uma parábola de segundo grau. É evidente que a gente está falando de uma parábola de segundo grau, uma equação de segundo grau aqui. E não temos nenhum preparo nas faculdades para isso. Como eu gostaria de ouvir isso, por exemplo, quando eu era aluna, para a gente se preparar. Então, se você quer seguir esse caminho e não tem nada de errado nisso, o nosso vice-presidente, Dr. Jardel, ele é muito sagaz, ele tem essa dinâmica, ele gosta de trabalhar os processos dele, e aí ele sabe qual é o máximo de processo que ele pode ter, e ele sabe a precificação, porque, mas aí como é que eu vou ascender o meu nível social, o meu dinheiro? Você vai precificar, porque se a pessoa começa a estar na crista da onda, e ela mantém a mesma forma de trabalho, os mesmos valores, e começa a querer ganhar numa quantidade maior, aquilo vai sucumbir, porque não tem um pilar. Não sei se eu consigo traduzir para vocês o que se passa aqui dentro, mas ele fica muito vazio, ele fica muito frágil. Só que a pessoa não faz isso por mal, ela faz isso por falta de alguém que já passou por isso poder chegar e falar. Então, eu não quero ter patrão, eu não quero ter funcionário, que é uma dor de cabeça também, mas tem suas alegrias, tudo tem um ônus e o bônus. Mas eu quero trabalhar para mim, eu quero fazer o meu nome, eu quero que os meus clientes me conheçam. Ok, quantos clientes eu dou conta hoje? De 100, eu tenho quanto? 20. Então a meta é fazer 100, fazer bonito, fazer bem feito. Agora eu tenho 200, espera aí, então não, vou continuar com 100 e vou dobrar o meu valor, né? Então eu acho importante fazer essa reflexão. A segunda classe que parece, infelizmente o brasileiro ele tende a pejorativar, eu acho que nem existe a palavra, é um neologismo aqui que eu estou criando, mas colocar de forma negativa, né? O advogado seletista. O advogado seletista, ele não é menos do que o advogado autônomo e nem que o advogado empresário. Simplesmente ele aceita, ele atende e ele tem ele se predispõe a trabalhar dessa forma porque ele entende que vale a pena ele receber o seu valor mensal certinho e é muito confortável você saber quanto você vai ganhar. Eu sei porque eu vim de um serviço público da lei antiga, eu ganhava muito bem. E né, a legislação mudou em 2012, eu sou do concurso de 2005, então minha legislação era antiga. Eu sabia que até se eu mudasse de ideia e quisesse fazer o concurso de novo, eu ia ganhar menos da metade do que eu ganhava. Então assim, que doideira. É um salto no escuro da piscina, uma coisa assim. Mas tem que fazer decisões graves, né, para você mudar. E o seletista, ele vai falar, eu quero uma vida mais confortável, porque a pessoa fica só com a cabeça no concurso, não precisa. E ele vai acordar o que ele concorda e o que ele não concorda. Não é porque você é empregado de alguém que você tem que se subordinar, viver num regime de subserviência. Não! A gente é que estabelece os nossos limites, em tudo, na família, na faculdade, nos amigos. Aquele amigo de trabalho está me faltando com respeito. Então, deixe mais claro os seus limites. Por que será que ele está tratando com respeito? Será que ele entendeu alguma coisa? Vamos esclarecer uma coisa aqui. Lembra aquele dia que eu te beijei? Eu beijo todo mundo, abraço todo mundo. Eu sou uma pessoa muito efusiva, tá? É isso. Bota os pingos nos is e, não quero que trate dessa forma. E o seletista é da mesma forma. Então, ele infelizmente, até a própria faculdade eu vejo que ela trabalha como se fosse uma aversão a pessoa aí para esse meio. E o outro tipo que acabei construindo é essa advocacia empresarial.
A advocacia empresarial, por quê? Porque eu tenho essa coisa de querer levar a palavra, né? Eu no INSS era muito complicado, porque vinha às vezes ordem para tem que indeferir os processos, eles não falavam dessa forma, eles falavam, tem que resolver os processos. Aí você tem 1000 processos para 2 servidores. Como que vai resolver? Se você não resolver, vai tirar da gratificação que representa 70% do seu salário. Tá entendendo? Então, assim, existe uma questão ali e você fala, cara, eu não consigo fazer isso, não dá. Eu vou negar um negócio que eu não vou ver de uma pessoa que tem direito. Tem gente que tudo bem. Mas para quem não se contenta com isso e quer realmente levar a palavra, exercer essa advocacia raiz, apaixonante, de entrega, que dói também, que a gente acaba tendo problemas de saúde, aí você precisa estabelecer a sua forma de trabalho para que as pessoas que te representam, as pessoas escolhidas por você, consigam fazer da mesma forma. E foi isso que eu fiz. Eu fiz os fluxos, fiz estou dentro do escritório ainda a nível de consultoria, mas hoje o escritório funciona sozinho. É impossível dar conta com a mesma qualidade, que aí a gente bate naquela tecla inicial da qualidade. E se a pessoa não se conhece, quem não conduz é conduzido, né? Ela vai se deixando levar. E o artesanal, o advogado autônomo, é o que tem, na minha visão, assim, a maior puxada de tapete, porque ele sobe a crista da onda e, de repente, ele mesmo se sabota a partir do momento que não consegue manter aquela qualidade, porque não esteve preparado. Aí a primeira coisa, se eu tivesse que dar um conselho, já estou dando, é isso, olha no espelho e fala quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Não me incomodo de ter um chefe, mas os meus limites são esses aqui. Não trabalho por menos tanto, não vou trabalhar 24 horas por dia, não sei, isso é da pessoa. Eu no INSS saí pelo contrário, porque eu sou workaholic, já saí da agência 3 horas da manhã e ganhava a mesma coisa que os demais, mas não deixava de fazer, só que a falta da valorização também é complicada. O meu cliente não quer pagar o meu honorário porque ele acha que está caro. Quem aqui já ouviu isso? Ninguém aqui ouviu aqui da frente, só lá de trás? Olha, então, o cliente fala pra você o quê? Ai, doutora, tá caro, tem um mais barato. Por que ele fala? Aí você entra na onda dele, ele tá enxergando o quê? Ele tá enxergando só o preço. Ele não tá enxergando que ele vai te pagar com o dinheiro que você vai fazer pra ele. Nós somos meio que uma casa da moeda. Porque se a gente não brigar e não brigar muito, que às vezes até brigando muito não consegue, esse cara não vai ter o benefício dele. Meu amigo, você vai me pagar com dinheiro que eu vou fazer, ainda parcelado, você vai ficar com a maior parte lá. E então, assim, se ele, de repente, se a gente conseguir passar essa informação para ele, mostrar o que está além, que ele não está enxergando, ele vai valorizar mais. E para além disso, o outro colega tem o valor dele, precificou. Agora, eu trabalho dessa forma, né? Eu faço sustentação oral, exemplo, eu tenho sistema no meu escritório, lá no escritório a gente tem hoje, já era 16, agora a gente está com 18 sistemas. Aumentou, meu Deus? Aumentei, estou fazendo um laboratório, agora eu estou com uma ideia nova, por isso que eu estou louca. E eu sou a pessoa das ideias, eu gosto de criar ideia, eu crio as coisas, e aí a gente tem que se conhecer, e até chegar nessa jornada do conhecimento demora. Só que se a gente conseguir colher algumas informações de pessoas que já passaram por alguns percalços, já tem alguma bagagenzinha, fica mais fácil, eu acho, né? Seguir ali naquele caminho que te satisfaz. Porque a satisfação, ela é pessoal. Outro dia eu fui dar uma palestra em Niterói, veio uma advogada e falou pra mim, doutora, eu não sei quanto eu ganho. Eu tenho uma vida boa, mas eu trabalho tanto que eu não faço ideia, assim, de quanto eu ganho, porque ela estava falando de gestão. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas gestão é uma coisa assim elitizada. Não, gente, gestão é da vida. E a primeira coisa que a gente tem que aprender a gerir é o tempo. A primeira coisa que a gente tem que gerir é o tempo. E não pense que eu estou aqui falando isso para vocês, não. Eu estou aqui falando isso para mim. Porque, em geral, eu falo comigo, converso comigo, e agora eu gravo o que eu falo comigo e, por acaso, serve para outras pessoas também. Porque os gargalos, todos nós temos os mesmos gargalos em graus diferentes, em cenários diferentes, né? E em situações adversas. A gente tem, por exemplo, a bandeira do deficiente. Nós tivemos um encontro aqui, que o Dr. Felipe fez a apresentação sobre aquele tratado de Nova York, como é que se deu ali a questão da CIF, que é a análise biopsicossocial do deficiente.
Porque a gente está nesse paradigma de deficiência não é doença, deficiência não é invalidez. E o juiz fala, mas ele pode trabalhar, pode, mas ele é deficiente, não é incapaz. Só que até pra gente entender é difícil. Então, o Dr. Felipe trouxe essa palestra que eu achei brilhante, eu levo pra vida os ensinamentos que eu aprendi contigo, aqueles casos. Hoje buscar um pouquinho dela, né? E se a gente está com dificuldade de mostrar para um juiz, para um médico, que foi até o perito judicial, a diferença entre uma pessoa que é deficiente e uma pessoa que é incapaz, imagina, que algumas são inclusive evidentes, de você ter uma pessoa sem uma audição no ouvido, você está vendo que ela não grita lá, fala mal lá da mãe dela, não vai falar nada, ela está ouvindo esse ouvido, fala ali baixinho. Como que, se é difícil evidenciar essa deficiência que já é, assim, clara, como que a gente vai, sem fazer uma autoanálise e uma reflexão, conhecer os nossos próprios dissabores e os nossos próprios entraves? Porque todos nós temos as nossas deficiências em habilidade, até em questão de caráter, em alguns momentos, a gente se policia, a gente tenta se melhorar, para ir à frente, mas tudo é adestramento. E aí eu deixo essas reflexões que são até nada a ver com a parte previdenciária, até peço desculpa por essa filosofia tão longa, mas no fim tudo tem a ver. E os principais processos que a gente consegue reverter e demonstrar não é batendo em lei. Até na sustentação, eu sempre falo, equipe, hoje ainda eu faço a maioria delas, mas estou treinando a minha equipe para conseguir fazer. Mas assim, eu tenho muita teatralidade, né? É bom ter um certo dom de teatralidade. Porque a lei, eu tenho que pressupor que o juiz conhece, o desembargador conhece. Ele não vai saber tudo, ninguém sabe tudo. Mas se eu ficar lá no blá 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 do artigo tal, cara, o cara vai pensar na novela que ele viu ontem, no filme, na viagem que ele quer ir lá para Aruba. A gente tem que trazer a humanidade. No mundo hoje tão tecnológico, que o pessoal está com medo da rebelião das máquinas, pois eu estou assim, preocupada com a desumanidade humana que tem se instaurado. Tudo é automático, tudo. As pessoas são automáticas. Você fala com a pessoa assim, o advogado atende o cliente, ele não está prestando atenção no que o cliente está falando. O cliente está falando para ele que começou a trabalhar numa fábrica de cigarro. Ele não vai parar para pensar, puxa, isso aqui tem um agente nocivo. Não, entendeu? Porque a gente está se deixando hipnotizar. A gente tem que começar, peraí, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Tudo bem? E quando você para pensar que o seu cliente vem determinar o preço para você, vem reclamar do teu preço, a única conclusão que eu chego ele só chegou nesse papo por causa da postura, porque ele não está enxergando o valor que você está passando para ele. Você não conseguiu se posicionar de uma forma que ele entenda que você é a melhor alternativa. Então, em vez da gente começar a criar escudos, a gente precisa pensar em como não precisar levantar esse tipo de problema. Isso eu aprendi até nas lojas. Você vai numa loja, eu mesmo fui numa loja. Aí se eu acho que a pessoa pode melhorar, eu dou uma contribuição de melhoria. Puxa, se vocês... Lá, vou dar um exemplo do Mangá. Mangá é um bom restaurante lá em Brasília. Eu gosto muito e já há 10 anos não ia, mesmo problema. Você pega a comida, o cara só vai oferecer o suco quando você senta. O suco demora tanto a vir, mas é impressionante. Em 10 anos tá com o mesmo problema. Eu vou fazer a assessoria jurídica deles. Eu tô incomodada. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá na fábrica de sucos dele, fui lá dentro da cozinha pegar meu suco, porque eu me recuso a terminar de comer sem uma porcaria do meu suco. Não dá. Já tava fria a comida, ainda bem que eles não sabem que eu gosto de comida fria, né? Mas se eu não gostasse... E aí eu fico pensando, puxa, esse problema é recorrente, isso gera uma insatisfação em graus diferentes. De repente, o doutor Felipe e a doutora Ravine estão nem aí, porque eles bebem depois da comida. Doutor Mar, nem suco quer. Mas a Aline é muito chata, ela quer o suco antes até da comida. E aí eu pensei, problema a gente resolve antes dele acontecer. Por que não bota um pedido inicial, você já faz o teu pedido inicial para eles irem fazendo, ou alguma forma de que isso não aconteça. E no escritório, aí se você vai, são muitos parênteses, né? Se você chega de repente às vezes pro gerente e fala, puxa, olha só, é a forma também. Se você chegar brigando, e o cliente, a maioria chega brigando, aí a gente se arma. Não se arma. Tenta entender o que ele está te falando e usa isso como um curso.
E da mesma forma, a gente quando for falar alguma coisa com alguém, tentar se colocar no lugar dela. Peraí, como é que eu vou falar? Ele fez tudo perfeito, eu não posso também chegar soltando os cachorros só no que tá ruim. Olha, isso aqui ficou muito legal. Aliás, esse camarão aos 4 queijos com especial de gorgonzola do chefe é muito gostoso. O especial só encontra aqui. Mas seria tão bom se eu conseguisse apreciá-lo com suco, assim, essa temporalidade, a pessoa vai receber de uma forma diferente. Então a gente é o principal responsável por conseguir fazer essa mudança, essa virada de chave entre você ser um profissional recomendado, inquestionável por seus valores, entendeu? E uma pessoa que está ali com o escudo armado e fala para o cliente, como é que as pessoas falam? Ah, tá caro. Caro para quem? É caro para quem? Você está desfazendo o homem. O advogado ele briga pela pessoa. Você está desfazendo ele antes de pegar a causa. Não dá para ter atrito. E não tenham vergonha também de dispensar quem não te deixa confortável. Lá no escritório eu faço uma reunião toda semana com a equipe, porque é bom a gente ter esse contato. E às vezes eu peço para elas falarem para mim o que te deixa desconfortável. Tem alguma coisa? Porque às vezes não é um problema, às vezes não é um erro. Mas o desconforto, ele é um vestígio, ele é um faro de que algo vai acontecer. De que algum problema vai... Ah, tem muita gente perguntando isso, ainda não tem um fluxo definido. Lógico, vamos definir esse fluxo então. Né? E claro, a gente só cresce nas situações de desconforto, só. Você pode querer ter uma vida estável e ficar linear lá para sempre. Mas será que isso vai trazer a felicidade que você almeja? Para alguns sim, e tá tudo bem. Mas conheça a si e não fica usando teu peso, a tua moeda, teu câmbio. Estava falando sobre isso esse final de semana. O seu câmbio para validar. Porque de repente eu estou operando aqui em real, o doutor Felipe está operando em euro. E aí o doutor Felipe fala para mim, eu acho que você poderia ter sido mais respeitosa. E eu, de cara, me ofendo. Mas eu não sei o que é respeito para ele. De repente ele falou isso porque eu usei uma gíria. E a gente tem clientes antigos, clientes idosos, que para eles isso seria uma falta de respeito. Então, assim, é o tempo todo a gente fazendo essa tradução, esse intérprete. Amigos, eu não posso pegar o microfone, eu tenho que falar sem microfone. Eu vejo o microfone, eu sei, me dá um negócio assim que a Globo não me descobriu, vai ser agora. Vamos crescer todos juntos. A gente está crescendo o tempo todo, porque a outra alternativa qual é? Mas é continuar, porque tem gente que faz questão de querer andar para trás. Deixa eu largar esse negócio. Doutora Ravine, obrigada também por ter organizado tudo e agora, por favor, faça as ondas. Deixa eu perguntar o basicão aqui antes da doutora Ravine falar. Posso? Fala, doutor. Eu nem vi a hora passar. Meu cliente me deu a senha e o CPF. Beleza. Eu não consegui entrar na senha e o CPF. Os demais clientes, eu entro tranquilo. Será que é por causa da senha prata ou ouro? Tem um bloqueio? Não, vamos lá. Se você não está conseguindo entrar, ele não te deu a senha certa. Não deu. Ou ele trocou depois e não está batendo. Deixa eu falar uma coisa com o senhor, doutor. Ele já entrou antes? Responde do acesso. Não. É a primeira vez? Então Quando você faz o primeiro acesso no Gov, tem que confirmar alguns dados, né? Tem umas perguntas e respostas. Não sei se é isso que está te pedindo. Mas o que aparece? Tem que aparecer alguma coisa. Parece que ele tem que autenticar. É essa verificação. Chama ele para ir no seu escritório, porque ele deve ter cadastrado o próprio celular, né? O cliente deve ter cadastrado o próprio celular e o e-mail. Aí na hora que você entrar lá, vai mandar um código para ele. Você precisa colocar aquele código. Aí isso está acontecendo. E a verificação de 2 etapas. Aí quando o senhor está logando, né, CPF e senha, está indo uma numeração para o telefone dele. E ele teria que te passar essa numeração para você autenticar. Eu não sabia dessa parte, eu já não operacionalizo essa área, mas
Teve um negócio que eu mudei lá no escritório, gente, é o seguinte, a gente lida com todo tipo de cliente, tem os que são um pouco desconfiados. O cliente, principalmente que vem da indicação depois de uma concessão, gente, tem a sua primeira concessão, a pessoa vai mandar um monte, vem tranquilo. Mas a pessoa se sente desconfortável, até por isso que eu te falei, ele não te passou a senha certa. Porque eu já tive cliente que meio que passou a contra vontade, mas eles não entendem como é importante pra gente ter um CNIS. Mas olha só, então assim, hoje eu peço o CNIS. Esses normalmente que criam caso, eles são mais esclarecidos, porque eles entendem a dimensão, né, do problema que pode vir a se instaurar. Afinal de contas, é o GOV inteiro. Então, assim, hoje eu já peço o CNIS para a pessoa e já... Enfim, a gente já tenta isso. Só que tem aqueles clientes mais simplesinhos que sequer sabem operacionalizar um telefone. Então, esse câmbio da comunicação, gente, vocês têm que... E até a funcionária que vocês botarem para atender o telefone tem que ser uma pessoa que tenha facilidade de falar com as pessoas. Cada um de nós tem habilidade. Tem gente que é ótimo. Eu tenho funcionário que é excelente. Ele faz uma peça impecável, mas ele não gosta. Dá pra ver que ele não fala isso pra mim, não, mas eu já percebi. Ele não sabe o que eu já percebi. Então, assim, eu não vou colocar essa pessoa pra ter o primeiro atendimento do cliente, porque ele vai ficar desconfortável e o cliente também, porque o cliente sente. Tudo é magnético. Tudo é energia. Não interessa se acredita em Deus, se não acredita, qual é a tua religião. Gente, tudo é energia. O Hertz não ficou lá no manicômio? Ele dizia que ele tinha ondas entre a gente, tinha ondas. A pessoa prendeu ele lá no manicômio. Depois que ele saiu, ele foi construir o quê? O rádio. Vocês estão entendendo? Se a gente não acreditar nisso, é como se você negasse a existência do seu próprio eu. O micro-ondas, você bota o negócio lá, 10 minutos tá descongelado. Eu gosto de botar no macro-ondas, né? Eu boto no sol. Eu falo, bota lá no macro-ondas, bota a carne no sol. Mas, se tudo é energia e você tá com má vontade, o cara vai sentir. Se a pessoa tá desconfortável, ele vai sentir. Você entregaria a tua coisa mais preciosa, porque é importante, gente. O resto da vida dele, ele vai receber o salário para ele poder morrer em paz. Porque até enterro nesse país é caro, sabe? Então, vocês têm que pensar nisso para começar a corrigir os problemas antes deles acontecerem. E o desconforto é um sério radar. Então, só esse gancho do CNIS, sinta se você tem 2 fluxos, pelo menos, um para os clientes que talvez se sintam desconfortáveis, o outro para os mais simples, né? E nesse caso eu recomendo que você chame ele, em vez de você pedir o código, chama ele. Porque a maioria dos golpes do WhatsApp, eles mudam o código e a pessoa diz que é do banco e dá o código errado. Então, assim, só para não ficar suspeita, porque tá tão difícil a gente encontrar pessoas honestas, infelizmente, que a gente que é honesto meio que tem que provar que não é. Então, assim, como é que a gente prova que a gente não é? A gente é observando o tempo todo para não tropeçar, para cuidar do nosso nome, porque não adianta, que eu sou assim, confia em mim, né? Mas, ao mesmo tempo, se antecipando na suspeita que pode surgir na mente do cara, que o cara não vai falar pra você, porque ele não vai falar, eu acho que você vai me roubar, eu acho que isso é só uma historinha. Ele não vai falar isso. Acha. E por que ele acha? Porque tem, infelizmente, até colega que já fez. Tem colega que já fez. Mas, apesar de ter muita gente desonesta, eu ainda acredito que os bons sejam a maioria. Só que os bons estão sem voz. Os bons estão por aí, perdidos, desiludido, quase indo pro outro lado, porque às vezes dá vontade, você olha, pô, o cara só faz besteira, tá lá, maravilhoso, cheio de dinheiro, só que isso aí é fugaz, ele vai embora, né? Agora, se escolher o caminho de ser correto, una-se às pessoas que estão com o mesmo propósito, una-se, porque senão você vai ficar ali à deriva. Sem microfone já tô falando muito, vou parar. Gente, eu queria agradecer a todos, né, a presença do Dr. Felipe, né, que é maravilhosa, do Marcos, a doutora Ravine, que sempre... Obrigada, doutora Ravine. Ensinou. A gente vai ter um lanchinho ali bem simples, tá? Desse que botamos pra gente poder comer. E a gente pode ainda conversar, né, um pouquinho, né, partilhar ali aquele momento, tá? Mas muito obrigada mesmo, a presença foi maravilhoso o encontro, tá? Espero que a gente possa ter vários outros encontros assim. Gente, só para fechar, para a gente poder comer, eu queria pedir a vocês o seguinte: se a gente não se unir, a gente nunca vai ter representação. A OAB Nacional mesmo, ela está muito longe de representar a gente, nem na revisão da vida toda, não deram nem pitaco, isso é uma vergonha. Eu tive com a doutora Gisele Cavichinche, a gente estava conversando, a gente almoçou junto, só que assim, aqui a gente está tentando fazer a nossa parte e nosso objetivo é exatamente esse, sabe? Aproximar as pessoas. Então,
Não deixem de fazer esse network. Vai ali pro café, faz o network com um colega. A gente é colega, a gente não é concorrente, tá? Concorrente é o cara que vai lá e rouba o teu cliente. Mas quando o teu cliente conhece você, sabe quem você é, ele não vai ser roubado assim porque ele não quer. Tá entendendo? Ele não quer. Esses golpes de WhatsApp, graças a Deus, nunca nenhum cliente meu caiu. Porque eles conhecem a minha equipe. Alguns não conhecem nem eu. Eles ainda se deram mal, os bandidos. Falaram que era eu. Quem que é? A pessoa conhece o pessoal da equipe. Então é isso, é você deixar a tua marca. Pra quando alguém for falar em teu nome, fala, opa, essa aqui não é o doutor fulano, não. O doutor fulano jamais faria isso comigo. Tudo bem? Faz. Doutor, por favor. Uma observação que agora o pessoal tem colocado nos contratos, né, essa situação do telefone, amarre o telefone no contrato. Boa, vou até adotar. Amarre o telefone no e-mail, né, e assim, ó, e deixa a cláusula lá que não haverá nenhum outro tipo de pedido de transação. E deixa claro para o cliente ir no escritório, buscar o escritório. Uma chave única, né, de telefonema, essa situação toda aí, tá? E esteja à disposição. A maior reclamação dos clientes é meu advogado não tem. Por que o advogado não tem? Coitado, o advogado tá pra lá, pra cá, tá ralando. Então, assim, se você tá com dificuldade nessa área, pensa no que pode te ajudar. Uma secretária virtual te ajudaria, entendeu? Resolve os teus problemas antes que eles aconteçam, porque eles podem devorar a gente. E no que precisarem contar comigo hoje no escritório, até a gente tem cliente advogado também, porque já conseguimos capilarizar. Até porque o previdenciário nessa parte, a gente lida com pessoas com, às vezes, um baixo grau de extinção, muito baixo grau, esses gargalos, né? A dificuldade dele ali, realmente ele se apega às vezes àquela figura ali, aquela pessoa, aquela necessidade de te confessar, de ter uma proximidade. Eu espero que todos vocês hoje tenham saído aqui pelo menos assim, 0,005% melhores na advocacia e que vocês usem isso. Não adianta deixar guardado. Vai lá e aplica. Chega amanhã no escritório, por isso que a gente faz quarta-feira, que é o cara não ter desculpa. Se fizer sexta, vai esquecer, vai beber. Vai amanhã lá, vou fazer isso. E contem conosco no que vocês precisarem. Não deixa de seguir a gente. Nosso trabalho é melhorar cada vez mais. Muito obrigada por terem vindo. Ai, não é meu não, já era, ganhei primeiro. Não desceu, não. Ai, doutora, você é sempre tão cheirosa. Obrigada por ter organizado tudo, meu amigo. Sempre muito alinhado. Mil perdões mesmo pela demora. Esse é um presente que a doutora Ravine mandou pra você. Por mim, que eu quase sequestrei, que eu não entendi nada ainda. Não entendi nada aí. Gente, hoje eu já fui em 6 lugares diferentes. Vou até postar meus stories depois.